Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h11 deste 24 de novembro de 2014, a última semana de novembro. A exemplo da última sexta-feira, que eles fizeram muito sucesso por aqui, o Café Missioneiro começa hoje com a música de Fábio Dalla Costa e Caroline Pérez, ao vivo no estúdio da Novos Horizontes. Come again, sweet love that now invite, thy grace is the refrain, to do me do delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with it again, is sweet as sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with it again, is sweet as sympathy. Come again, that I may cease to mourn through the unkindest dying, for the now left and forlorn. I sit, I sight, I weep, I faint, I die. That remain an endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die. That remain an endless misery. Você sabia que a música clássica pode te ajudar na hora de estudar para uma prova, por exemplo, ou resolver uma série de exercícios? Né? Que existem ainda pessoas que fazem tema de casa, ou grande parte dessas, de outras, copiam. Porém, o que aconteceu é que um estudo da Universidade de Caen, na França, realizou um teste com estudantes de 249 universidades, e o teste consistiu em dividir estudantes com o mesmo nível de conhecimento em dois grupos. Ambos tiveram que assistir uma palestra e depois resolver algumas questões baseado no que aprenderam nessa palestra. Um grupo assistiu a palestra ouvindo música clássica, música erudita, né? E estes tiveram um resultado muito mais satisfatório do que os alunos que não escutaram as canções. Então, quem nos ouve agora no momento, pegue e está no carro, pegue e abra o vidro do seu carro, arranque o pendrive com músicas horrorosas que você tem no seu veículo, jogue-o pela janela, certamente outro veículo passará por cima disso, e resolva ouvir música clássica. É mais ou menos essa dica, Fábio Dalla Costa? É mais ou menos essa dica. Boa tarde, Fábio. Então, até a gente comenta muito, eu tenho falado até nos concertos sobre isso, não é? Que a questão do gosto, ela tem uma influência clássica nas pessoas. Então não adianta a gente dizer, isso é ruim, porque a pessoa que tem um determinado gosto vai dizer, eu não gosto disso, eu gosto disso que eu estou ouvindo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem feito quando a gente fala é mostrar um pouco diferente a música. Sabe que as crianças estão gostando, hein? Estão achando interessante as músicas. Então assim, podem jogar o pendrive fora pelo menos por uns 3 ou 4 dias, se não precisa jogar. Esconda. E escutem coisas novas. Eu acho que o importante, por mais que você goste de alguma coisa que seja diferente, é escutar coisas novas. Dessa forma, você vai conhecer coisas novas e você vai ampliar a sua gama, seu leque. Eu passo a gostar disso e deixo de gostar daquilo. Ou continuo gostando do que eu queria e não gosto disso que eu ouvi novo. Mas precisa-se ouvir coisas novas. Isso é o mais importante de tudo. Eu bato sempre nessa tecla. E daí, Carol? Tu concorda com isso? Sim, a gente concorda, claro que é aquela coisa, gosto, a gente não se discute, né? Cada um tem um gosto. Mas é interessante a gente ir atrás de coisas novas, né? Sentir que o ouvido precisa
buscar ter essa necessidade de escutar algo diferente, algo talvez mais complexo, né? Isso nos dá um conhecimento muito maior. Um periódico. Eu hoje pela manhã resolvi dar uma lida em algumas coisas, assim, em relação a como a música clássica ou a música erudita soa nos ouvidos das pessoas. E o interessante é que existem muitos estudos. Eu falei há pouco do primeiro, e o segundo estudo, ele fala do seguinte: um periódico científico denominado BMC Research Notes, ele revela que existe realmente um padrão. O padrão seria mais ou menos o seguinte, que as pessoas, de modo geral, tendem a gostar de músicas que soam complexas para os ouvidos. Porém, estas devem ser, esse complexo ele deve ser decifrável e capaz de ser armazenado. Isso é bastante interessante se a gente analisar. A primeira sensação é uma sensação de dificuldade, porque aquilo soa complexo e tal. Mas, ao mesmo tempo, daí eu acho que entra questões de harmonia, questões que vocês dominam muito mais, para que o próprio cérebro decifre isso aí e automaticamente tenha a capacidade de armazenar. Eu pergunto para ti, eu sei que tu és um músico que tocas por leitura, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco de como, se tu desliga outros sentidos, e como que tu faz, por vezes, numa mesma canção, momentos de leitura e momentos de memória. Então. Bom, Fábio, então assim, a escola do violão clássico no geral, provavelmente a do canto também, no geral a gente decora as peças, decora as obras. O que acontece, no caso meu e da Carol, é que a gente trabalha em muitas coisas diferentes, com repertórios diferentes, às vezes antagônicos, não é? Às vezes 3, 4 repertórios, dois grupos em Pelotas, um grupo em Porto Alegre, um grupo aqui, 3 grupos, um aqui, um em Santa Rosa, 2 aqui, um em Santa Rosa, mais um trabalho com outras pessoas que eu às vezes faço. Então, nesse determinado momento, você não consegue decorar tudo. Porque outra coisa que surge muito em cima da hora, às vezes, os concertos, então você tem que levantar um repertório em uma semana, a primeira preocupação é resolver a parte técnica. Se resolve a parte técnica, não há problema de você botar uma partitura na frente, sabe? A leitura da partitura em si, ela é muito simples de se decifrar. O que é mais complexo, num sentido geral, é a transposição. É você conseguir ler, passar para o violão e, naquele momento, passar como se estivesse tocando sem estar lendo. Então, esse é o complicante maior. Isso é o que frustra muito das pessoas, muitos alunos. Por quê? Eles querem, eu aprendi como é que funciona isso. Bah, professor, mas eu não consigo tocar e ler. É que isso precisa de uma prática. Até porque o teu mecanismo o mecanismo ele é um pouco... Como é que eu posso explicar? Você tem que tocar, transpor para o violão. Se você toca muito bem o violão, se o instrumento é muito bem tocado, não há problema. Você domina toda a parte técnica. É como a fala, você lê e fala ao mesmo tempo. Ótimo, porque você sabe falar. Agora, se você não soubesse falar, você poderia ler e passar tudo o que acontece, não é? Então aqui, ó, por exemplo. Deixa eu passar isso para ti dar uma... Eu observo uma partitura dessa. Aqui. Vamos fazer assim, você faz a parte do canto e eu faço a parte do violão. Come again, tu viu como a afinação perfeita? Não, pelo menos o come again, né? Pelo menos o come again, então ele funcionou, não é? Aí pro pessoal dar uma olhada. O come again. Tá ali, ó, come again. Isso a gente fala, logicamente, no rádio para quem nos vê na internet, né? Exatamente, claro. Mas eu ouvi o Come Again, entendeu o que... Eu quero saber como foram. Na sexta-feira existia toda uma expectativa, a gente falou que vocês iriam realizar apresentações no Rincão do Sossego e no auditório do Colégio Verzelli. E daí? A apresentação primeiro do Sossego. O que tu achaste, Carol?
Foi uma apresentação bem informal, digamos, bem íntima com o público, né? A gente se sentiu bem à vontade, fomos muito bem recebidos, né? Como foi depois de uma missa, muitas pessoas acabaram indo embora e tudo mais. Sim. Mas eu achei bem interessante, achei bem gostoso aquele ambiente bem familiar, sabe? O que tu achaste? Além disso, bom, lá é a minha terra, né, Natal, a terra da minha família, meu pai nasceu lá e tudo. Sim. Então conhecia todas as pessoas que estavam lá, me senti muito bem porque me criei por lá. E o interessante de tudo isso foi a acústica muito boa da igreja, da capela, a receptividade, como a Carol já falou. E deu tudo certo, né, Carol? Que era o nosso primeiro concerto, eu confesso que fiquei mais nervoso lá do que nos outros lugares, porque lá eu acho que tinha uma questão emocional, então fiquei um pouco nervoso ali, ansioso. Mas funcionou bem lá, o pessoal, o Marcos, o Serginho, o Jefferson, que estão nos auxiliando tudo, filmando e gravando os concertos. Muito solícito. Qual é o plano, hein? Eu quero saber o que está acontecendo aí. Porque embora eu esteja aqui nos estúdios, eu tô te deixando a parte disso. Eu vou te ajudar então, o pessoal aí tá te... Me deixaram de fora. Assim, a gente tá me gravando... incluíram fora dessa. Não, vamos entrar no time aí então. A gente tá gravando os concertos para que esses concertos sejam transmitidos depois na Novos Horizontes TV, né? Para as pessoas poderem olhar. Provavelmente vai se fazer um mix do que ficou melhor em cada um. Eu não sei como a gente vai fazer bem depois, a gente vai conversar tudo com o Serginho, com o Marcos, ver o que eles acham. A parte técnica deles está impecável, então, mas a nossa ainda acho que tem algumas que... Tá, isso era surpresa, então por isso que não tranquilo. Pouca gente está sabendo. Acho que é melhor ainda, as pessoas vão... Com a presença do Consonance Guitar Trio, quem são os teus parceiros nisso, Fábio? Cristiano Melchior, Sérgio Fischer, ambos bacharéis em violão pela Universidade Federal de Santa Maria. Muito bom foi a participação do trio, não é? Na verdade, foi a primeira vez que nós tocamos juntos, esse trio. A gente começou... Comigo ainda por e com a Carol ainda por cima. Que na verdade é a segunda vez que a gente toca, né? Agora é a terceira. Não, com o trio foi. Não, e entre nós dois Entre também nós foi. dois, A gente tocou esses 2 concertos e um concerto ano passado. Com outro pianista, Washington Rodrigues. Nosso. Outra questão que eu li hoje de manhã sobre a música clássica, daí em especial não a música erudita, mas a música clássica mesmo, né? Mozart e tal, é o chamado efeito Mozart, né? Isso implica, a partir de um estudo realizado pela revista Nature em 1993, apresentou o que eles chamam do suposto efeito Mozart sobre as massas, que seria a partir de uma pesquisa também, de que música clássica faz bem para os bebês, né? Começa ali e que vai embora. Então se criou até uma imagem disso, que é uma mulher grávida com um fone de ouvido colocado na barriga para que a criança e tal. Existe, claro que sempre, por trás disso está uma indústria achando uma forma de vender música para bebê do Mozart. Vender música para bebê. No CD. E daí a gente tem vários exemplos, né? Beatles para crianças, Sim. Led Zeppelin para crianças, Sim. né? É uma coisa Eu acho isso, na verdade, eu acho isso genial. É maravilhoso, por um lado. Mas tem... daí que eu quero saber, assim, porque depois a gente vai ainda falar de um ponto, assim, sobre... eu não quero falar disso ainda agora, ok, né? Tá, não, muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe a criança, a influência, é um HD vazio, é um livro a ser escrito, o cérebro de uma criança. Então, obviamente, se trabalhar bem em determinada coisa, aquilo vai ter um resultado. Exatamente. Mas como que vocês veem essa questão? Bom, primeira questão, a meu ver, claro, eu acho que o importante, como tu falaste, é um HD vazio, não é? Então, assim, você vai ensinar o seu filho a aprender música boa desde o princípio. As exigências musicais dele vão com o passar do tempo, aumentando. O que acontece? Você ouve uma música orquestral, uma música de Mozart, uma música de Bach. Você consegue ver várias linhas musicais trabalhando de forma diferente, principalmente no barroco. E aí entra, eu acho, que essa questão do cérebro que a gente matemática. falou hoje. Isso é pura lógica. Matemática.
aquilo está funcionando, números e números e números e... Claro que eu estou sendo bastante frio para relatar a música, mas isso é verdade, é um fato. Essa matemática está ali funcionando, indo, e a cabeça está assimilando tudo aquilo. Está aprendendo a resolver, a analisar aqueles sons, sabe? O que acontece? Se tu entra num determinado ponto em que tu vai trabalhar naquele nível, só se houver algum determinado problema físico, mas senão o teu nível tende a subir. Né? Você não vai simplesmente vai baixar. Pode ser que sim, né? A coisa que mais me assim deixou muito interessado por esse tema, isso já há algum tempo, é o chamado determinismo infantil, né? Que é um período da vida em que, se as coisas forem bem feitas ou as influências forem positivas, a partir de determinado ponto, a coisa ela assume uma dimensão de algo que se torna irreversível. Sim. São sensações boas que, percebidas a partir de um determinado período, né? A gente aqui, claro, não está explicando esse determinismo. Claro, aí, a gente está... mas citando... E um dos pontos interessantes do chamado efeito Mozart, é que crianças que passaram por testes de QI e que ouviram músicas de Mozart ou música clássica tinham 8 a 10 pontos com QI superior às que não teriam ouvido. E isso é algo absolutamente significativo. Sim. Se imaginar em qualquer nível, né, a partir do 100... Eu tenho experiência própria. O meu filho, ele tem um nível intelectual muito acima de uma criança de 6 anos e sempre ouviu música clássica desde a gestação, desde a barriga, sabe? E hoje tem determinadas obras que eu canto para ele desde criança, às vezes para nanar ele, eu cantava uma música de Bach, botava um CD, cantarolava junto, que eu canto determinada música e ele vai dizer, opa, isso é Bach, rapaz, isso é Mozart. Né? Então a gente percebe isso a olhos vistos. Ele escreve desde os 4 anos, lê desde os 4 anos, ele tem 6 anos, às vezes já está lendo filme com legenda. Então são coisas que eu não vou, obviamente, dizer que foi a música clássica, porque não fiz uma pesquisa médica, neurológica, alguma coisa assim. Mas acredito que esse fator tenha influenciado bastante no desenvolvimento intelectual dele, assim. Mesmo que daí tenha uma corrente de cientistas que diga que isso não tem nada a ver, né? E daí se torna, isso fica muito da escolha, né? A gente vai ouvir mais uma canção e daí em seguida a gente vai ao intervalo do Café Missioneiro. Okay. O que vocês prepararam para nós? Nightwish, pode ser. A gente vai fazer uma canção do Nightwish. Tu tens aqui? Tem aqui, ó. Eu preciso ler, né? Pra variar. Precisa ler? Okay. Vou ler aqui, como sempre. Essa é outra linguagem muito usada no violão, que tu falavas da partitura, é a cifra, né? O interessante da cifra é que ela tá ali. Aí o que você precisa é ter ouvido a música algumas vezes e tentar igualar ao máximo.
Para 1h37, a notícia dada em primeira mão na manhã de hoje pelo site da Novos Horizontes, o Rio Grande do Sul iniciará a biometria na habilitação de condutores aqui em Santo Ângelo. Por sediar, então, uma regional do Detran e ter, naturalmente, um volume médio de candidatos, Santo Ângelo foi o município escolhido para iniciar o projeto piloto do controle biométrico no processo de habilitação de condutores. A forma dessa implantação de leitura das digitais em cada etapa da habilitação, ela será apresentada amanhã pela manhã, às 9 da manhã, no mini auditório da URI. É o auditório antigo, aquele auditório do prédio 5. E o diretor-geral adjunto do Detran, Denilson da Silva, estará na cidade e, obviamente, a equipe da Novos Horizontes, do jornalismo da Novos Horizontes, estará por lá. Outra questão que chamou a atenção no final de semana foi a realização do vestibular de verão da URI, da primeira etapa. Depois, certamente, ali no final de janeiro, teremos mais um vestibular para o preenchimento das vagas. 1.769 candidatos se inscreveram para as 1.040 vagas. O índice de abstenção foi considerado baixo, cerca de 6%. E agora eu comento com os meus convidados, a Caroline Pérez e o Fábio Dalla Costa, que farão nova apresentação de música erudita no final de semana, na sexta-feira, na Catedral. A gente depois dará direitinho o serviço disso. Segunda-feira normalmente é dia de reunião. Tem gente que eu conheço, pessoas, Fábio, aí, que adoram uma reuniãozinha, né? Para burocratizar já de saída. Toda aquela parte descontraída do final de semana é quebrada com uma reunião segunda-feira cedo, normalmente. Pois eu encontrei uma sugestão num dos tantos blogs que eu acompanho e fiz uma adaptação e está postado no nosso site, na chamada área do Mundo NH, e eu diria para vocês assim, ó, vale a pena uma leitura ali dessa postagem. Dá dicas, assim, não para que tu engane, mas para que tu pelo menos não fique atrás. Não faça fiasco numa reunião. Né? Não, mas na segunda, né? Depois do fim de semana. Um dia como hoje, assim, né? Pois uma das dicas seria fazer. Claro que o pessoal pode acessar ali e ver todas as dicas, tá tudo super bem explicadinho. Mas existe o chamado diagrama de Venn, né? São dois círculos que têm uma área de intersecção. Então, se tu queres, por exemplo, discutir um assunto, e isso eu acho interessante de uma pequena fórmula para alguma coisa, porque a aplicação do próprio diagrama de Venn, ele faz com que tu, partindo dessa premissa, tu consiga, de repente, atingir o teu objetivo. Sim. Mas, na verdade, o que tu precisas fazer é só o diagrama. São dois círculos com um pedaço, né, um dentro do outro. E as pessoas daí começam a dizer, não, mas a intersecção tem que ser maior,
o outro círculo, o segundo círculo tem que ser maior e tal. E a partir daí tu desenvolve um raciocínio, mas qualquer raciocínio. E aí que tá o segredo. Como é que o músico ele participa de poucas reuniões, né? Mas como é que é isso? Sabe que assim, ó. Por que isso segunda-feira, esse assunto também, né? Sabe que na época que eu dava aula na UFPEL era nas quartas. Ai, ai, ai. Mas pra mim era como se fosse segunda, assim, se tratando de reunião. Até porque a reunião, ela sempre funciona assim, ó. Olha, a primeira pauta do dia é essa. Vamos decidir. Se tem 2 pessoas é um problema, agora se tem 20 o problema é enorme. Aí quando tá tudo decidido, alguém sempre acrescenta. Aí vai acrescentando, de repente tu chegou àquela reunião que era pra dizer, ó, 10 diz sim, 11 diz não, pronto. Aí as pessoas dizem sim, justificam seus sims, e começa aquela discussão e etc, aquilo vai durar horas. Se 20 minutos, vira 3 horas. 3 horas de reunião, né? Aí tu chega, segunda pauta, não rola mais, não dá mais tempo, não é? Mas eu tentava sempre fugir dessas reuniões. Mas dentro da música a gente tem muitas reuniões. Sim. As reuniões são mais assim, a gente faz uma determinada música, vamos trocar a tonalidade, vamos mudar o tom, por quê? Mas isso é ruim pro violão, isso é bom pro canto, vamos tentar fazer um meio termo. Quem sabe a gente faz um arranjo diferente. Aí se tu tem um grupo e tu conhece muito pro grupo, tu fazes um arranjo, aí tu sabe como cada um toca, tu escreve pra cada um. Agora se tu não sabe, tu faz o arranjo. Aí tu senta com os caras, mas eu acho que podia mudar isso, podia fazer aquilo, podia isso. Às vezes dá discussões sobre isso, muitas vezes dá discussões sobre isso, né? Não vou mudar o meu arranjo, mas tem que mudar porque senão eu não vou tocar o teu arranjo. Então acontece isso muito, sabe? Uma das dicas ali que eu achei mais divertidas é que num tempo em que todo mundo não, né? Muita gente tem o seu smartphone e eu elogio as pessoas que não estão passando por um processo de bestialização, tá? Eu tô falando isso porque é uma coisa que absolutamente me preocupa. Eu, nas minhas férias, em agosto passado, eu estive em 3, 4 grandes cidades, observei isso em aeroportos, em restaurantes e tal, esse processo de bestialização que essas máquinas aí estão proporcionando às pessoas. Com danos que eu considero aí sim irreversíveis. Sábado à tarde, eu presenciei uma criança com um tablet, um iPhone, um iPad, assim, um robozinho, né? E que é muito... então, a dica seria a seguinte, ao invés de levares o teu smartphone para uma reunião e ficar ali na rede social, ou WhatsApp, ou outra coisa, não prestando atenção, leve um bloco de notas e anote uma palavra de cada frase. Sabe que é muito interessante, às vezes, tu chegar num... Isso já aconteceu comigo, minha esposa e tudo, já aconteceu conosco também, de tu chegar em casa e conversar, oi, tudo bem, tudo bem. Então, ele fez o gesto aqui pra ele. Ele tá muito televisivo. Exatamente. Ele tá acostumadíssimo com o tablet e com o smartphone ou com alguma... Sabe, ou com até um notebook sempre conversando e acaba... O contato pessoal, ele acaba ficando sempre em segundo plano, sabe? Isso é um problema muito sério. E eu vou te dizer, eu moro num lugar onde o 3G é uma porcaria. Eu optei em não ter telefone fixo, porque eu achava um gasto desnecessário. E vou te dizer uma coisa, é bom isso. Só que é complicado. De receber amigos, a primeira pergunta que me fazem é... Tem internet? Tem Wi-Fi aqui? Mas, por favor, né? WhatsApp, tem WhatsApp? Então, eu acho que a gente tem que... eu não estou falando isso para ser do contra. Eu falo que senão isso porque é uma bestializa coisa que tá ficando danado. Em qualquer local que a gente vá, e isso é um processo muito rápido, né? Tu fica meio ano sem sair de casa, vai num restaurante, tá? Faz o quê? Eu acho desagradável, vamos pensar assim. As pessoas pegam e tiram a foto para os que não estão ali verem que ele está fazendo uma coisa legal. Só que o que ele está fazendo é muito chato, não é legal. Ele tá ali, ele não está conversando com ninguém, ele está só... Tá tirando fotos, selfie. Tá tirando fotos próprias. E daí a gente faz essas coisas e não se dá conta, eu acho. Né? Acho que a gente entra numa onda. A tecnologia, ela foi muito boa, ela abriu muitas portas. A gente
consegue se comunicar com as pessoas que estão distantes, só que agora ela tá passando já do ponto de que tá sendo produtivo, agora ela tá afastando as pessoas, né? Então a gente tá aqui sentado um do lado do outro, em vez de conversar, tá cada um Por no sinal, seu eu podia celular, estar falando né? no WhatsApp aqui, olha, eu tô aqui no Fábio de novo, pessoal, vamos... Porque assim funciona. Não, isso tá, mas, por Tempo exemplo, real, largar né? isso aí e remeter pro rádio. Entendeu? O nosso papo agora, o nosso papo tá sendo no rádio, o nosso papo não é na internet, Nada, é no WhatsApp, rádio, ela exatamente. também está na internet, também está na rede social. E esse filtro que eu acho que a gente teria que ter, assim. Saber utilizar, né? Porque há 30 anos atrás, quando se falava desse futuro que a gente está vivendo agora, já se comentava dessa... Já se previa isso. Essa relação do homem com a máquina, que a máquina e tal, e tal, e tal. Mas Principalmente também... em relação às relações pessoais, interpessoais, sabe? Sempre se comentou isso aí, ó, vai chegar num ponto em que vai ser tudo virtual. Você vai... Eu acho que tá começando a caminhar para isso. Daqui uns dias tu vai estar em casa Muita com gente já um está óculos, indo nisso pras aí. festas dentro do teu óculos ali, ó. Pô, eu não preciso sair de casa, eu preciso, sabe? Daí vai ficar um pantufão, um balofão, que nem aquele do filme do Wall-E. Tu viu? Wall-E, que é um robozinho que fica Eu num acho planeta que não. o tempo inteiro reciclando. Não vi, não. Esse filme vale a pena, tem um monte de gente. Substitutos também que é parecido com Exatamente. esse. Eles estão sempre em Substitutos eu casa. vi. também. Substitutos eu vi. Exatamente. E como é bom, então, a gente ficar offline, passar momentos desconectados. Sabe que desde que a gente tá aqui, a gente vai pro online depois de uma certa hora da noite. Em que Eu tá vi tudo pelas tranquilo, fotos que né? vocês postaram. Mas fora E isso... o chopp já tá também num nível menor cada vez menos. Sim, Não, estamos diminuindo. Eu tenho essa mania, muito depois que eu já pouco. tomei, que eu já comia, eu disse, podia ter batido uma foto. Mas a gente costuma tocar e depois tomar um ou dois chopinhos. Mas isso é bem absolutamente tranquilo. necessário. Mas Que a não gente tem, bate que a é foto bem a partir real. do O chopp, segundo por chopp. sinal, é algo real, né? Não tem nada de... Ontem a gente saiu tomar um chopinho, foi comer uma pizza de filé, a pizza veio de guisado. As coisas incríveis aqui. Você cara olha assim, porra, mas cadê o filé? essa história é complicada. Pois, o que vocês vão tocar agora? O que nós vamos tocar agora, Carol? Pois é. Pode ser? O Vila? Modinha? Um Vila, pode ser modinha. Pode ser um Vila. Hoje foi muito interessante porque a gente foi na escola, tocou, compositor, e até que uma aluninha falou, professor, a gente não está entendendo nada dessas línguas. Que era um compositor inglês, mais um Nightwish, o que mais a gente tocou? Esses dois aí. E aí não, então vamos pro Vila e pro Tom. E a aluna tem alguma em português? Tem alguma em português? Dá pra fazer, ela perguntou se dá pra fazer em esse português. estilo de voz em português também. Interessante. Vocês, o Vila, que eles falam aos novos ouvintes, é Vila Lobos. Heitor Vila Lobos. E a música é chamada Modinha, mas não tem nada a ver com modismo. Né? Com ismos. Na solidão da minha vida morrerei.
Muito bem, é uma loucura, né, É cara? uma loucura. A gente vai a um intervalo agora no Café Missioneiro e volta para o momento final do programa com a Caroline Pérez e o Fábio Dalla Costa. Já voltamos. Não importa se você é uma pessoa seletiva ou se você é uma pessoa eclética, praticamente todo mundo gosta de pelo menos um gênero musical. Mesmo que a música faça parte da história da humanidade há dezenas de milhares de anos, a ciência ainda não descobriu porque exatamente gostamos dela. Durante esse programa, a gente procurou conversar um pouco sobre a música e as sensações, que é um trabalho que o Fábio Dalla Costa está desenvolvendo a partir da Lei de Incentivo à Cultura, uma série de apresentações, de recitais, acompanhados pelo um trio aí que ele está montando e pela Caroline Pérez, que esteve aqui também na sexta-feira conosco. Ela foi aluna do Fábio lá em Pelotas, e, enfim, estão levando esta mensagem da música na sua essência, resgatando clássicos, trazendo a música erudita para locais da nossa cidade, do nosso município. Eu, Fábio, eu me sinto muito contente em tê-lo aqui, da gente estar vivendo esses dias aqui quase que uma comunidade nesse programa aqui, mas acima de tudo, assim, de mostrar algo que as pessoas não estão acostumadas, né? Qualquer emissora de rádio pega qualquer uma dessas canções. Eu não suporto mais ouvir música sertaneja, eu repito isso. Eu também não. E mais uma vez eu digo isso, porque é só isso que toca em tudo que é lugar. É um forró então sertanejo. tu liga a televisão, A febre. se consome isso. Então por que não consumirmos chorinho? Por que não consumirmos tango? Né? Sexta-feira eu ouvi uma entrevista do Ike Gomes. Não, na quinta-feira eu ouvi uma entrevista do Ike Gomes e ele falava, porque sempre teve a história do Tangos e Tragédias, né? Eles foram se apresentar na Argentina. Primeira pergunta que fizeram para ele: qual é o tango que tem no espetáculo? Onde é que tá o tango? E eles riram, não, é um nome, enfim. E agora, finalmente, ele está fazendo um espetáculo de tango, transformando em tango algumas canções do Tangos e Tragédias. de canções brasileiras, Sim, em ritmo de tango e tal. O rock gaúcho em ritmo de tango, coisas espetaculares. Por que nós somos obrigados a consumir sempre a mesma coisa? E daí tu falaste em guisadinho ontem. Eu, quando viajava com o Estado das Coisas, no fim dos anos 90, nós brincava com isso de que eu adorava dizer nos shows que acabou o guisadinho, que é o quê? Acabou a mesmice, acabou o trivial. Que bom que nós pudéssemos ter em cada um dos 5 bares da cidade um gênero musical diferente, atraindo diferentes pessoas. Quem sabe aí poderíamos circular em diversos ambientes, não ficarmos restritos a sempre a mesma coisa do mesmo. E é isso que eu acredito, e tem uma tribo inteira de pessoas de várias tribos pensando assim. Sabe que nos anos 80, final dos 80, 90 ali, existia um forte apelo do rock and roll aqui na nossa região, não é? Da música boa, assim, era muito mais visto isso aqui. Então eu lembro que existia aquela história, música dancing não. Música dancing não, cara, eu tenho uma saudade dos dancing. Eu tenho uma saudade dos dancing days, Matheus. Porque vou te contar uma coisa, velho. Era muito agradável. Era muito agradável. Perto do que tá rolando. Até tu ver os... Eu não tava nessa época, mas eu gosto muito. Tu olhar até os dançarinos eram legal, não é aquele forró constante.
aquela coisa chata, sabe, cara? Como é que é o forró sertanejo, né? Tu que fizeste produção musical. Pois é, né? Isso aí é complicado de falar, porque o cara como músico também, tipo, tem Eu esse sei. lado. Mas é como o De La Rue falou, uma coisa maçante, já foi, sabe? Já era, chega um Não, pouco, até né? pode continuar em algum local, né, Matheus? Sim, Eu acho que a mídia podia ter um apelo diferente. Exato, No exato. geral, sabe? Tá na hora de trocar a pauta. Mas a mídia grande que a gente fala, ela não vai apelar muito pra isso, porque eles precisam vender o que foi posto, né? É, Aí interesses criaram a dupla comerciais. do E ainda- Paulo e André, e o Paulo e André precisam fazer sucesso. e criaram ainda aquele eu grupo. acho que deve estar encalhado. Por isso que eles estão tentando enfiar mais ainda a goela abaixo. Vamos largar o que tem, depois que acabar o que tem, a gente não faz nada novo e vamos pra outra É, bem por Agora aí. tem a banda de rock and roll lançada, banda, eu não sei se eu posso dizer o nome, se devo, que foi lançada pela Globo, essa banda nova, em que a música carro-chefe deles, que aparece na TV, é uma música sertaneja. É. Ah, mas não, então aquilo é mentindo- música sertaneja mentira- harmonicamente, só que botaram uma guitarra pesada e a voz do cara é um Tão pouco mais fingindo assim. que isso é rock and roll. É, bem Eu essa. aqui na rádio eu tinha deletado e tô sabendo que apareceu isso de volta por aí. Essa banda. Essa banda. Essa banda. E eu acho uma coisa verdadeiramente... A banda, caramba. porque eles estão enganando que isso é rock and roll, que não é rock. Não é rock. Não é Podem rock, não é rock. tentar A me mais nova convencer. sensação do rock nacional. Mas não é rock nem não é rock, nacional. Não, claro que não. Mas é o que dizem na propaganda, né? Então. Pois é isso aí, então, ó, terminou. 2:02. É. Nós temos uma regra aqui dentro que não é para invadir o horário das Não é pra 14 invadir horas. sua praia, E né? como os ouvintes que estavam morrendo de saudade, tietes, bateram na porta, vieram aqui e fizeram horrores. Atrás de Matheus Rasta, ele está de volta, completamente recuperado, de camisa azul. E Novinho, Matheus. Novinho. Pena em que meu folha. tio não me ajudou nesses últimos 2 jogos. Não fez a barba. Ah, nem me fala. E assim, ó, ainda quer falar sobre o Grêmio, eu digo a última coisa. O futebol. Isso aqui é lá. O futebol, assim, ó, eu até quarta-feira da semana passada vinha comentando com meus familiares, minha esposa querida, que estava tudo bem, eu estava me sentindo bem, e que eu não me sentia deprimido. Desde quinta vivo momentos dificílimos, tá? E descobri que é devido a esta porcaria chamada futebol. Então, assim, abandonei. Eu já tenho abandonado, Não já, o Sérgio Luiz Toneto Júnior, Colorado, disse pra mim esses dias: o Inter foi campeão do mundo e eu fui dormir. Ele falou isso. Quando Eu estava aqui, eu ouvi. Então eu vou adotar essa política da empresa, né? Que já que o A Serginho política falou, da empresa deu jogo, vá dormir. Não, nem vê jogo. Gauchão, tô fora. Matheus Rasta, boa tarde, é Boa tudo tarde. contigo. Valeu, é isso aí. Um abraço pro Fábio abraço e a pra todos. Carol aqui, né?